Beleza, já está gravando. Eu vou compartilhar a tela com vocês. Estão conseguindo ver minha tela já? Positivo. Ó, de sempre. VS Code, nosso amigo. Belezinha. Galera, da última aula, tá? Foi a aula que a gente viu os nossos arrays, nossos objetos. Alguém ficou com alguma dúvida? Tá todo mundo ok aí? Tudo ok. Beleza? Então, assim, ó. Se alguém tiver alguma dúvida da aula passada, vamos tirar agora, vamos. Eu acho que vale uma revisão rápida, mas eu acho que é mais treinamento mesmo. Por isso que eu falo que eu não tenho nenhuma dúvida, que é mais agora treinar mesmo para É, aperfeiçoar. é sempre assim, o treinamento é que leva à perfeição, tá? A gente criou nossos objetos, né? Então a gente criou aqui, ó, const, pessoa recebe um objeto, a gente, né, classificou nossos objetos ali, agrupou, porque antes a gente tinha lá nome um, e-mail um, admin um, idade um, né? A gente está referindo a uma pessoa. Agora a gente colocou tudo junto num objeto. Tem vários métodos de array, tá? E aí, como é que eu vejo os métodos de array que existem? Ó, o navegador aqui deu uma travada. MDN JavaScript, tá? Eu sempre gosto de passar fonte, documentação, porque é onde eu pesquiso no dia a dia, tá? Abri o site aqui, ó, é o site da própria Mozilla. Se eu colocar array, primeira busca, e aqui tá os métodos dos arrays. Ó. Tem o concat para juntar dois arrays em um só, tem o filter, o find, tá? Então tem bastante métodos. Isso aqui é tudo método. E quando você entra no método, no POP, ele dá um exemplo de como funciona, descreve como funciona o método e, e como ele funciona, beleza? Beleza. Então, assim, é bem legal, tá? Daí criamos nossos objetos, depois a gente passou para os nossos arrays e os métodos dos arrays, tá? Os métodos é quando a gente faz uma busca não, né? A gente vai interage com o nosso array ali, alguma coisa em específico, tá? Dependendo, tá? Eu acho que a gente consegue criar nossos entre aspas, métodos em arrays, tá? Se dá um tempinho, eu mostro para vocês, beleza? E aqui a gente criou um array de objetos, né? Como eu disse, objetos e arrays guarda qualquer tipo de valor. O mais comum que vocês vão ver por aí é array de objetos, tá? Porque a gente consegue fazer interação, passar por todos, consegue fazer filtros, manipular os dados ali dentro. E tem um que eu uso bastante, que eu não passei na última aula, que é esse aqui, ó. Fazer const, alfabeto. Esse, ó. Fazer um array A, Z, A, I, B. Turma, nesse carinha aqui, ó, nessa concha aqui, nesse array, como é que vocês organizariam isso de ordenar, tipo A, B, C, ordem alfabética? Como vocês fariam isso? João, a gente não está salvando nossos arquivos no Git. Eu vou ver com a escola se a gente tem a possibilidade de salvar esses arquivos, tá? Se não, qualquer coisa eu faço um zip ali e mando aqui, tá vendo? Aqui, turma, como é que a gente organizar esses caras ali para seguir o alfabeto, né? Porque eu usei lá no final, tá aqui no meio. Alguém conhece algum? Eu falo assim porque às vezes vem de alguma linguagem, tá? E provavelmente deve ter. A gente tem esse cara aqui que é chamado alfabeto.sort. Tá? O que esse cara faz? Ele vai, por padrão, a gente consegue passar algumas configurações aqui dentro.
Mas só de usar ele já consegue organizar os nossos dados, ó. Se eu pegar aqui, ó, console.log, executar, ó, A, B, K, Z, tá vendo? O padrão ele consegue já fazer essa organização. Deixa eu tirar esse console. Então ele consegue organizar por letras. Então se eu tivesse aqui, ó, Amora, zebra, chave, bola. Ele sempre vai conseguir organizar pela primeira letra, tá? Então ele vai pegar a primeira letra, ele vai ver que é um A, depois ele vai ver que o outro é um Z. E se eu colocasse aqui, ó, algo assim, ó, uma Bíblia. Ó, abelha, amora, então ele consegue fazer esse método de organizar para nós nossas palavras. E isso também funciona, tá? Com números. Então, deixa eu colocar lá. Salvar. Olha lá, um, dois. Aí ele pegou dois, três aqui, tá vendo? Tá? Então, 4, depois 5, 4, 7, 9, 8. Se fosse números básicos, tipo 1, 2, 3, 4, 5, ele consegue organizar. Mas nesse caso aqui, a gente teria que usar fazer alguma verificação aqui de A e B, aqui no sort, tá? Acho que A maior que B. Então, fazer de cabeça. Esse aqui eu não lembro muito bem, eu tenho que até pesquisar. Vai dar um erro aqui. Tá, mas a gente consegue passar algumas configurações para a gente fazer o sort do jeito que a gente quer, tá? Às vezes fica um pouco complexo, mas é bem tranquilo. No Python é um parecido, tá? Beleza. Fechou, galera? Então, se alguém tiver interesse do sort, dá uma pesquisada aí, vocês vão ver que é bem legal, tá? E vamos para a próxima aula, beleza? Fechou. Boa noite, pessoal. Fabrício aqui, cheguei um pouquinho atrasado. Ei, Boa Fabrício, noite. tudo certo? Tudo certo, cara. Belezinha? Então vamos para a aula de número 5. Beleza? O que a gente vai ver nessa aula, turma? Eu falei na aula passada que a gente vai ver nossos loops, né? Nossos laços de repetição. Quem vem de outra linguagem já sabe mais ou menos como é que funciona e sabe mais ou menos o que é, tá? Mas para quem não veio, pensa que a gente tem que fazer um negócio assim, ó. Se a gente que tivesse de imprimir de um número de 1 a 10, eu peço para quem já sabe, quem já tem noção, não responder. Quem está começando e nunca viu, como é que faria isso? Quero só, pode ser bem sério. Declararia uma array, né, com números de 1 a 10, aí dava console log inúmeras vezes. É Acho uma que não é o boa. certo, mas pelo que eu sei agora, acho que seria isso, né? Ou vim simplesmente aqui fazer o mais simples, ó. Resolveria o nosso problema, não resolveria? É, Resolveria. Mas assim, de 1 a 10 não tem problema. Agora, se fosse de 1 a 100, 1 a 1000, 1 a 10 mil, e aí já ia. Já entra os laços de repetição, né? Sim, aí a gente usa os laços, os loops para isso, tá? Porque assim, quando a gente vai ver que algo vai ter que ser repetido, algo que vai entrar em loop, não algo só repetido, tá? Às vezes a gente quer fazer um loop para inteirar em alguma coisa, para, sei lá, tem N formas de se querer fazer um loop. A gente usa os nossos laços de repetição, tá? Aqui, turma, temos 3 loops, tá?
que é o for. Temos o while e o do while. Tá, temos esses três loops aqui. Só que o for é um cara que ele vai ter vários. Ele vai ter o for off, o for each, e tem mais um que eu estou esquecendo agora. E o... Porque assim, eu uso mais esses dois aqui. Tá, deixa eu ver aqui. O for in, isso. E o for in. Tá, então a gente vai ter essas variações do for, tá bem? No nosso caso aqui, a gente não vai usar o for off, tá bem? E nem o for in, porque ele já vai entrar em alguns conceitos um pouco mais complicados, então esse a gente pode tirar. O for each a gente vai usar, vocês vão ver por que a gente vai utilizar ele, tá? E o for, beleza? Então temos esses três métodos de repetição. O primeiro for, você vai ter que vir escrever a palavrinha for, igual tem a palavrinha if, tem o else, né? Temos o for também, que ele serve para isso. Aí o for, a gente abre, tá? Parênteses e chaves. A estrutura, tá, turma? Estou falando de termo de estrutura. Ele é parecido com o if. Tá? Aqui dentro a gente coloca uma condição e a gente executa o que está dentro do if, certo? Acho que aqui... Certo. Beleza? O for, a gente vai colocar uma condição e a gente vai repetir o que está aqui dentro conforme está a repetição, entendeu? Enquanto essa condição for verdadeira, né? Oi? Enquanto essa condição for verdadeira. Enquanto a condição for verdadeira, no mesmo esquema, tá? Então, vamos lá, para a gente fazer essa condição. Primeira coisa, a gente, tá? O que eu vou passar aqui não é obrigatório fazer no for, mas por convenção, o for vai ser assim, se você encontrar essa maneira do for em vários lugares desse jeito, tá? Eu não consigo ver outra maneira, eu não consigo lembrar de outro lugar que fez o for diferente essa estrutura aqui, tá? O que a gente tem que fazer aqui dentro do for? Presta bastante atenção. Eu tenho que declarar uma variável, então eu vou colocar let, pode ser, tem que ser let, né? Const não vai dar certo. E aqui o nome da minha variável. Eu posso colocar aqui repetidor, não, repetidor. Iterável. Tá. Eu vou colocar aí. Tá. Minha variável vai chamar aí, é só uma letra. E aí, eu vou dizer que a minha variável, eu tenho que começar, né? Eu tenho que dar um valor para essa variável. Eu vou dizer que é 0. Tá bem? Então, ó. Let i igual a 0. Ponto e vírgula, tá? É importante. Aqui é ponto e vírgula. Não é 2 pontos, é vírgula só. É ponto e vírgula. Opa, até eu tô esquecendo agora de usar ponto e vírgula. Ponto e vírgula. Aí, eu tenho que fazer a minha condição. Enquanto o quê? Qual que é a minha condição? Aqui eu declarei a variável, agora eu declaro a minha condição. Quanto o i for menor que 10. Tá? E aí, quando eu declaro a minha condição, eu tenho que declarar o que vai acontecer com o i. O i mais. Tá? Vocês vão entender já porque que esse i mais. E aí, essa é a minha estrutura do for, tá, turma? Tá bem? Assim, para quem tá vendo de fora, às vezes fica um pouco perdido, mas essa aqui é a minha estrutura básica do for. E a gente passa... Sim, Mike? O Mike levantou a Mike mão. tá mutado. Ele tá mutado. Não sei se você tá falando, tá mutado, amigo. Tá me ouvindo agora? Sim. Desculpa. Essa variável que o senhor declarou dentro do for poderia ter sido declarado fora ou tem que ser realmente declarado dentro do for? Pode ser declarado fora, tá? Não tem problema. Que acontece que você vai ver que o for vai ser sempre dessa maneira, tá? Entendi. E aí, o que a gente vai fazer? Beleza, declaramos a nossa variável aqui nessa estrutura. Aqui, ó, eu vou dar um console.log no i.
Tá bem? Só precisa ver o que acontece. Valor de I. O que vocês acham que vai printar aqui no meu console, turma? Vai do 1 ao 10. Do 1 ao 10. Alguém mais quer dar um palpite? Do 0 ao 10, não? Do 0 ao 10. Mais algum palpite? Do 0 ao 9. Do 0 ao 9. Beleza? Vamos ver. Ah, é, imprimiria o 10 se fosse maior ou igual a 10. Do 0 ao 9. É isso mesmo. Por quê? Porque o I é menor do que 10, entendeu? E aí, quando ele chega no 9, 9 é menor que 10? É. 10 é menor que 10? Não. Então, ele para ali. Tá? Essa é a minha condição de parada. Esse no meio aqui é o cara que vai dizer quando que eu vou parar meu for, tá? Que ele vai ficar repetindo o I. Eu não sei se todo mundo entendeu a lógica, aqui nesse caso. Ele vai ficar repetindo. A primeira vez que ele passar aqui, ele vai dizer que o meu I é igual a zero. Aí ele entra nessa condição aqui, ó. I é menor que 10? É, porque 0 é menor que 10. Aí ele executa o que está aqui dentro, aí ele volta fazer a verificação. I é menor que 10? É. E vai executando. E o que acontece que faz a minha parada é esse carinha aqui, ó. Porque quando eu faço I mais, tá? Toda vez que vocês verem algo assim, ó, tipo, sei lá, resultado, data const, value, value, igual a 1. Aí tem aqui, ó, resultado é igual a value, mais. O que quer dizer nesse momento aqui, ó? Eu estou dizendo que esse valor aqui, tá? Esse mais, quer dizer que vai ser value mais 1, Mais um. tá? Mas quando eu coloco mais, quer dizer que eu estou abreviando o meu mais 1, tá? E aí o value, o momento vai ser 1, depois o valor dele é 1, depois vira 2, enfim. E por aí vai, ele vai só aumentando o valor dele, tá? Então, nesse caso aqui, a gente faz I o for vai perguntar, I é menor que 10? É, porque é 0. Ele executa o que está aqui dentro, aí ele vem e faz a interação. O I recebe mais 1. I que é I mais 1. Então, passa a ser 1. Aí, 1 é menor que 10? É. Executa o que está aqui dentro. Aí, o I recebe mais 1. Então, passa a ser 2. Entendeu? Então, assim, ó, a gente consegue ver todo o valor adicionado do nosso I, beleza? O que acontece? Beleza. O mais I. Leonardo, eu sei que tem o mais I, tá? Assim, também é válido. Só que eu não tô lembrando agora de cabeça. Mas a gente faz o teste já já. Tá? Beleza? E aí, turma? Então, estou exibindo meu resultado. E se eu faço isso aqui, ó? O que vocês acham que vai acontecer? Palpites? Nem Vai ideia. incrementar 2 ao invés de 1. Incrementando em 2, ó. Era 1, né? Era 0 mais 1, 1. Aí mais 2, 3. Mais 2, 5. Mais 2, 7. Mais 2, 9, ele para ali, então, o for, entendeu? Então, eu consigo ir incrementando o meu I aqui do for da maneira que eu quiser. Tá? Mas, no caso, eu poderia vir aqui e colocar o mais 2. E aí, ó, ele não vai parar, não é mais 2, não. Acho que era I mais 2. Ele vai fazer... É mais 1 aqui. É mais 2. Vamos lá, vamos pegar a lógica. 2, 4, tá certo. Tá certo. Vou pegar 2, 4, 6, 8. Só mais 2. O mais 1 ele continua do jeito que tá, porque começa com 0. Seria melhor até
seria melhor até que um for dentro de um for. Leonardo, eu não entendi muito sua pergunta. Tem como colocar um length de um var? Tá, o length de um var, se for um texto, tá? Se for var, sei lá, texto, e recebe uma string, aí você consegue pôr o length. Se foi isso a pergunta. Ah, sim, entendi. Repetir cada caractere de uma pergunta. Tem como, sim. A gente pode fazer aqui, ó. Como é que a gente faz? Vou colocar aqui, ó. Let mensagem. E o texto. Tá? Aí eu posso pegar aqui, ó. E mensagem.length. Tá? E aí, ó, muito boa essa pergunta. Eu posso vir aqui exibir o valor de i. O que acontece no meu valor de i aqui, turma? Vou colocar aí mais. Eu acho que vai ficar exibindo o texto infinitamente, né? Não vai. Vai exibir de 1 a 9. 1 a 8, quer dizer. Porque se a gente contar aqui, meu length é 8, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Espera aí. Não, tá certo. Vai contar de 9 Isso porque eu mesmo, que a conto 0. contagem começa do zero. Tá certo. Cara, isso confunde, turma. Isso de uma maneira que eu vou te falar para vocês. Tá? Beleza. Mas eu quero exibir cada palavrinha. Como é que eu faria para exibir cada, tipo, o M aqui no meu console? O M, depois o E, o U. Isso aí. Tem. Você deu a resposta. Que é assim, ó. Vocês lembram que para exibir um caractere de uma string a gente tinha mensagem.chart? Vocês lembram que a gente usou esse cara aqui? A gente pegava, tipo, a letrinha por letrinha. Uhum. O chart, como você lembra que eu falei que começava do zero, os index, então no zero vai ser o M. O E vai ser o 1. O 2 vai ser o U. Vocês lembram? Que era mais ou menos assim? Lembro. Então, o que eu colocaria aqui dentro do chart? Olhando do jeito que tá. A letra I, Colocaria o i. A letra I. Aqui, ó, quando a gente for executar, ó, tá vendo? Cada texto, ele colocou meu texto, tá vendo? Belezinha? Beleza. Então, assim, beleza. esses laços de repetição aqui é bem legal para a gente brincar com isso, tá? É o que a gente usa bastante. E se eu fizesse algo assim, ó? Console.log. Colocasse. O que sairia aqui, turma? O que ia acontecer no meu for? A gente tem que treinar essa imaginação. Vai multiplicar tudo por 6. Eu acho que vai Vai aparecer a começar do 0, letra. 6. Eu acho que vai aparecer somente a letra T. Letra T. Não, já não estou usando mais a mensagem, tá? Deixa eu tirar a mensagem daqui. Nesse caso, vocês acham que o I vai até o número 10, vai terminar, sei Eu lá, acho que ele só vai exibir 0 e 6. 0 e É. 6? Eu também acho. Não. Por quê? Porque nesse caso aqui, eu estou só fazendo uma conta, não estou atribuindo o valor dessa conta ao I, entendeu? Isso aqui é só visual, eu não estou salvando. Se eu fizesse isso aqui, ó, I vezes 6,
Ele não ia me exibir. Ele ia bater o 6. Era para exibir o 6, desculpa. Exibir o I. E deu 42 ainda. Vocês querem saber por que deu 42? Porque chegou na terceira vez, no segundo loop, né, ele deu 6, certo? E aí o I virou 6. Depois passou, o I virou 7, aí ele fez vezes 6 vezes 7. É porque o I até aquele momento era 7. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, porque o I era 7, aí ele fez 6 vezes 7, é 42. Entendi. Tá? Então, sim, é um pouco meio traiçoeiro o loop, tá? Então, toda vez que for mexer, eu sempre recomendo, ó, foco ali, calma, beleza? Aí, ó, a gente conseguiu fazer a tabuada do 6, certo? Não conseguiu por quê? Porque o meu I para no 9, né? Aí eu posso pôr aqui, ó, menor ou igual a 10, que ele vai até o 60. Ah, eu não quero exibir o 0. 1, 6, 12, 18, 24, 30, 36. E aí a gente pode brincar um pouco. Tem um item que eu não passei para vocês, que é template literal, que é assim, ó. Vocês lembram quando a gente vai escrever mensagem, a gente tem que fazer isso aqui, ó? Tabuada do 6. Mas eu queria fazer bonitinho, queria fazer 1 vezes 1 dá 6, tananã, tananã, sabe? Fazer bem legal ali. Uhum. Eu posso, tá? No JavaScript, fazer algo assim, ó. Let mensagem é igual a 6, né? Vezes aí mais e mais 6 vezes 1 igual a mais esse cara aqui. Vocês lembram que lá nas primeiras aulas de variáveis, que eu falei que dava para a gente, quando a gente fazia a soma entre string e número, o JavaScript ele ia ver qual que dava mais certo, ele tentava transformar string em número para tentar fazer a conta, se não desse certo, transformava o número em string. Tá? Com isso aqui, ó, acho que deu para ficar claro, dá para a gente fazer um texto. Então, quando eu exibir a mensagem, ó, tá vendo? 6 vezes 1, 6, 6 vezes 2, 12, 6 vezes 3, 18. Entendeu? Está exibindo a mensagem aqui. Então, a gente consegue fazer isso aqui para escrever os textos, tá? Alguém ficou com dúvida? Talvez isso aqui pode baralhar um pouco a cabeça. Tranquilo? Esse eu fiquei com dúvida. Na verdade, eu Tá. tô tentando entender um pouco. Ó, é uma string 6 vezes x, certo? Certo. Aí, o i é um número, que a gente está fazendo como number aqui. Beleza? O Uhum. JavaScript vai tentar pegar esse primeiro cara aqui e vai tentar converter esses dois primeiros caras aqui. Ele vai tentar converter para número. Eu não sei como é que ele faz para os panos, mas ele vai tentar converter um dos dois lados para se encaixar melhor, certo? Quando ele faz a conversão de 6x, ele não consegue fazer essa conversão, porque esse aqui é uma string, ele não vai conseguir, não tem o número 6x, entendeu? Então ele falou, ó, esse aqui eu não consigo. Só que quando ele pegou o i, que é um número, ele consegue converter para texto, para string, entendeu? E aí ele Entendi. juntou esses dois caras e virou uma string só, que é 6 vezes 1, aqui. Aí ele tem um igual, que ele vai falar, ó, também não consigo converter esse igual. Ele juntou o igual na string. Beleza? Aí chegou para ele essa string toda aqui, né, como se fosse um texto tão grandão, mas essa conta aqui, ele fala, eu não consigo converter isso aqui para um número, nem essa conta para
para eu consigo converter essa conta para texto. Então ele junta todo mundo e vira um textão, entendeu? Concatenação, né, professor? Uhum, ele vai concatenando todo mundo e transforma num dado que ele consiga entender. E com isso a gente consegue criar textos dinâmicos, entendeu? Porque o primeiro loop ele faz e exibe esse textinho aqui. Aí ele dá o console.log. Passa o segundo loop, ele exibe esse textinho aqui. Entendeu? Posso dar uma Entendi. palavra, professor? Sim. Para o pessoal que não entendeu, que tem gente que não tem muita familiaridade, não fica confuso e nem fica preocupado, não, que esse for é chato e só vai na prática, tem que praticar muito. A partir do momento de variáveis, é prática, tá, galera? Mas assim, estamos aqui para dar o suporte. Beleza? E quando você começar a entender como aplica, fica fácil. É porque só assim no solto fica mais complicado mesmo. Mas quando você começar a entender a necessidade de aplicação dele, quando você está fazendo um cadastro de uma array, que ele vai trazer todos os dados de uma pessoa, aí ele vai pegar e esse número ele pode estar trazendo em cada um desses, ele pode estar trazendo um campo como nome, telefone, e-mail e tal. Sim. Então, isso aí tem muita funcionalidade. Dá para a Então, gente a brincar galera... bastante. Isso, então é uma coisa que é boa, mas a gente vai entender mais na prática. Não fiquem preocupados, não. Tá? E aí, galera, mas assim, ó, vou ser bem sério para vocês. Montar frase assim me deixa confuso, tá? Porque a gente tem que colocar o mais, aí tem que colocar variável. Aí o JavaScript, tá? Ele trouxe um cara chamado Template Literal, que ele consegue fazer isso de maneira mais agradável, tá? Então, eu vou colocar aqui mensagem 2. Como é que seria isso? Aqui tem que ser as frases, tá? As aspas deitadas, não é aspas simples, tá bem? E funciona a mesma coisa de texto, tá? Mas aqui, nesse caso que a gente vai fazer, tem que ser essas deitadas aqui, beleza? E aí eu vou escrever minha mensagem, ó, 6 vezes. E aí eu quero colocar uma variável aqui no meio, tá? Tem que ser esse modelo, ó. Cifrão e abre chaves, tá? Aí eu coloco a minha variável. E aí eu coloco igual. Abro de novo cifrão, chaves, e coloco a minha conta aqui, ó. Tá bem? O que está acontecendo aqui? Eu peguei esse aqui que tinha um mais no meio e tirei os mais, entendeu? Só que quando eu vou usar algum dado dinâmico, tem que ser essa estruturinha aqui, ó. Tá? Quando eu digo valor dinâmico, é valor de variável. Variável. Não precisa também ser só variável. Eu posso vir aqui e colocar um número. Tá? Posso vir aqui e pôr uma string. Para ele não vai fazer diferença, tá? Mas assim, eu acho que fica mais legível nesse caso aqui, tá bem? E aí, ó, mensagem 2 vai ser a mesma coisa que mensagem 1, ó. Entendeu? Essa maneira, ultimamente, é mais usada no JavaScript, tá? Mas assim, a gente vai usar bastante aqui no curso, não se preocupe. Okay? Só fazendo o curso já vai dar uma boa prática, tá bem? Dúvidas? Não, tô de boa. Beleza. Então a gente fez a tabuada do 6. E aí eu quero, sei lá, fazer a tabuada do 5. É só vir aqui, alterar o 5 aqui. Alterar o 5 aqui. Tá bom? Ah, eu quero brincar um pouquinho. Eu vou colocar aqui, ó. Tabuada. Igual assim. Aí eu posso vir aqui, pegar a tabuada, substituir esse cara aqui com tabuada. E aqui, tabuada. Aí fica complicado. Tá? E aí, ó. 5. Aí eu não preciso trocar em 2 lugares. Agora eu quero fazer a tabuada, sei lá, do 3. Altero só aqui em cima. E tum.
Foi a tabuada do 3, tá vendo? Consegui deixar minha tabuada mais dinâmica? Uhum. Fica bem melhor. Aí dá para ir brincando, entendeu? Beleza. Próximo desafio. Como é que eu faço a tabuada do 1, do 2, do 3, do 4, do 5, tudo de uma vez? Você coloca a tabuada mais. E atribui tabuada igual a 1. Tabuada mais. For? Onde eu colocaria tabuada mais aqui? Sim. E atribui tabuada igual a 1 Aonde eu coloco? Na linha de baixo? na variável. Não, acho que na variável ali em cima. Que você começou ela como 3. Ah, tá. Igual a 1. Tabuada, Não foi. eu acho que a tabuada mais aí não, deveria ser colocada abaixo ali de console.log, não? Tabuada mais. Um vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3. 4. Tá. Mas assim, eu quero a tabuada completa do 1, tabuada completa do 2. Até o 5. Vai ficar fácil para ver. Como é que vocês fariam isso? Ó, eu vou passar com vocês. Mas assim, turma, isso aqui é uma das coisas mais, eu falo assim brincando, mas é uma das coisas mais proibidas que a gente tem em programação, tá? Tô brincando, não é proibido, tá? Mas assim, ó, vocês vão entender que começa a ficar um pouco chato e dependendo do computador, do como vocês fizerem isso, pode até travar um computador. Ó, a gente pode vir aqui, ó, fazer assim, ó. Let. Ó, até tomar cuidado. Eu vou colocar aqui, ó. For 1, vai ficar até mais fácil. For 2. Eu vou copiar toda essa estrutura aqui. Beleza? Entenderam aqui o que está acontecendo? Isso aqui. E aí, ó, se eu faço isso aqui, ó. For 1 vezes for 2. Aqui eu vou trocar para 5. Não, vou trocar para 3. Ó, esse aqui eu vou tirar por hora. O que vocês acham que vai acontecer aqui nesse momento, turma? Sem executar. Ó, quem sabe, deixa a galera pensar um pouco. Eu acho que vai a tabuada do 1 ao 3. Do 1 ao 3. Pode executar? Ó, tirou o suspense. Ficou. Oxi. Tá? Não ficou um pouco legal, mas eu vou mostrar para vocês. Ó. As 3 primeiras linhas, ó, ficou 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3. Na segunda linha, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3. Na terceira linha, 3 vezes 3, 3 vezes 2, não, é 3 vezes 1, 3 vezes 2 e 3 vezes 3, tá? O que acontece aqui, tá, turma? É assim, ó. O nosso for, quando a gente faz o primeiro for, tá? Fizemos o primeiro for, né? Número 1. Ele vai cair aqui nesse outro for, tá? Então, ele vai executar esse outro for. Para o for primeiro passar para o próximo número, ele vai ter que executar todo esse primeiro for aqui, entendeu? Então, ele vai ter que executar esse for 3 vezes, aí ele vai para o número 2, executa 3 vezes, vai para o número 3 e executa 3 vezes. Você entender que a complexidade vai aumentando, quanto mais for a gente tem,
Hum. Porque assim, ó, para o for passar para o próximo, ele tem que esperar esse for terminar. E assim, vai aumentando. Se eu brinco aqui, ó, e faço assim, ó. Vou colocar aqui, ó, let, mensagem. Deixa eu ficar um pouco mais visual. Vai ser for 1 vezes for 2 é igual esse carinha aqui. E eu vou exibir minha mensagem. Vou executar. Acho que assim fica um pouco mais visível, não fica? E aí, ó, só para dar mais um brilho, ó. Acho que vai dar certo uma ideia. Deu certo uma ideia. Entendeu? Ó, primeiro for é 1. Aí ele vai executar esse for 3 vezes. O segundo for é 2. Então, ó, para quem é bom de tabuada, tá certo, não tá? E por que que meus tracinhos aqui deu certo? Porque, ó, ele vai executar todo o for para depois executar o que tiver embaixo, entendeu? Então, ele executou isso aqui, ó, 1 vezes 1 imprimiu. 1 vezes 2 imprimiu. 1 vezes 3 imprimiu. Aí é que saiu do for, executou meu console.log. Incrementou mais 1. 2 vezes 1, 2. E assim ele vai incrementando. Então, e reparem que está só até o 3. Se eu coloco esse cara aqui em 10, ó, e salvo, ó, tá aqui, tá vendo? Toda a tabuada aqui impressa. Coloca aí. Ó, vamos ver se eu colocar aqui. Vou fazer um teste. Do 1000. O computador é um pouquinho parrudinho. Vamos ver se. Vixe, 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 vixe. Ele vai, demora um pouquinho. Pra quem não tem um PC parrudinho, não recomendo não, galera. Vai por mim. Tá aqui nessa tabuada do 1000. Ó, o console acho que nem vai exibir tudo. Ele vai cortar um bom pedaço. Ele até cortou, tá vendo? É, para quem tá em dúvida, a tabuada do 1000. Tá, galera? Assim, ó. Cuidado. Tá? Se você colocar 10.000, assim, igual eu falei, isso pode travar um pouco o computador, tá? Dependendo do computador for um pouquinho mais antigo. E, e se for encadeando for, se você colocar outro for aqui dentro e mais outro for aqui dentro, pode ter certeza aí que o VS Code pelo menos vai travar. Tá bem? Então, assim, nesse caso, a imaginação é o limite, beleza? Galera, tem aqui dúvidas? Não. Tranquilinho? Ó, vou passar a chamada de novo para quem entrou atrasado e não pegou. Lembrando, quem assinou não precisa assinar, tá bem? Ó, tá aí. Vamos dar 5 minutinhos aqui para tomar água e ir no banheiro, quem precisar ir. 8 horas a gente volta, beleza? Beleza. Rapidinho. Ah, e quem quiser testar, eu vou pegar o corte, esse nosso for aqui, e vou colocar aqui, tá bem? Pra quem quiser rodar aí na máquina, mas assim, tua conta e risco. Voltamos já.
Boa noite, de novo. Voltamos. Galera já voltou? Todo mundo aí? Travou de tudo. Ai, ainda bem que o PC não explodiu, galera. Ó, fico com remorso, não devia ter colocado o código aí para turma brincar. Beleza? Opa! Ok. Tá. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou comentar. Acho que eu vou dar um break aqui. Ó. O que acontece? Aqui no meu for, eu coloquei essa palavrinha break aqui para eu não executar o for, tá? Então ele já vai executar, ele vai parar aqui o for, tá? Esse break serve para isso, para eu não executar mais. Porque se eu deixar comentado, né, só comentar os console.log, nesse caso, ele vai executar, mas não vai exibir o console.log. Então, vai ficar travado aqui embaixo e eu não vou conseguir fazer nada. Então, eu coloquei um break aqui, ou simplesmente eu posso vir e comentar todo mundo. Tá? Mas fica aí, o break ele serve para parar os for. Indo para nossa linha, a gente tem mais dois for, tá? Que é o while. Esse aqui é o mais simplesinho de todos, tá? Eu vou vir aqui, ó, eu vou fazer let i igual a 0. Aqui fora mesmo, não preciso fazer ali dentro. E aí eu faço assim, ó, quanto i menor que 3, eu posso vir e colocar um console.log e é i. O que vai acontecer aqui, turma, quando eu executar esse cara? Ele vai contar de 1 a 3. De 1 a 3. 0 a 3. 0 a 3. Só tem um pequeno probleminha. Qual que é a minha condição de parada aqui do i? Eu tenho que dizer que o i é uma parada, entendeu? Vocês lembram que lá a gente fez o for mais mais aqui, que era o i mais mais? Tá? É a mesma coisa, ó. I mais mais. Tá? Aí eu vou executar. Ó, meu i é 0, 1 e 2. Beleza? E se eu coloco o i mais mais aqui em cima? Ó? O que vai acontecer? O i vai começar com 1. Acho que é a mesma coisa. O i começa com 1, entendeu? Então, o que a gente precisa fazer nesse caso? Prestar bastante atenção quando a gente vai usar o while, da onde a gente vai colocar o i mais mais, entendeu? Nesse caso é i mais mais, mas assim, ó, posso pôr qualquer nome de variável, tá? Eu estou usando o i porque quando vocês vão pegar algum exemplo de for, de while, sempre é i. Na maioria das vezes a variável é i, tá? Meio que virou um padrão. Entendeu? Então, ó, o i aqui em cima, o i começa com 1 na que ele vai printar, né? Porque o i era 0. Passou aqui, virou 1 e foi. A i era 1, né? Passou, de novo virou 2, aí virou 3 e foi, entendeu? E por que nesse caso aqui exibiu o 3, sendo que o meu i é menor que 3? Porque ele passou, o i virou 3 primeiro antes de parar o while. Na verdade, foi assim, ó, o i é 0, né? Na primeira volta ele entrou aqui, o i virou 1, e exibiu 1. 1 é menor que 3? É. Então o i virou 2, exibiu 2 e passou. 2 é menor que 3? É. Mas tem um i mais mais, o i virou 3, exibiu 3 e passou. 3 é menor que 3? Não. Então ele parou a condição do meu while ali, entendeu? Belezinha? Belezinha. Tá. Eu acho que o while é o mais simples, ele é a mesma coisa que o for. Ele é bem tranquilo, tá?
Então, Só tem que ficar esperto com essa pegadinha de antes ou depois o I++. só tem que ficar esperto, porque esse cara, ele não brinca, tá? Beleza. Então, geralmente, quando eu faço A, eu sempre coloco o I aqui embaixo, tá? Porque fica mais real, porque eu quero que ele execute todo mundo para depois ele fazer o incremento do I. Beleza? Esse cara aqui eu vou comentar. E aí, ó, o nosso for que ficou é o do while. Tá? Palavrinha do while. Essa é a estrutura dele. Qual que é a diferença do while, turma? Alguém sabe? Eu acho que é a maneira como declara, não? Só que ele tem uma pequena particularidade, ó. Se eu faço isso aqui, ó. Let i igual a 0. Console. Eu vou colocar 0 não, eu vou colocar 1. E aí, ele vai parar enquanto i igual a i. O que vocês acham que vai acontecer aqui nesse caso? Vou colocar menor que 1. Vocês acham que vai executar ou não? Porque o i é menor que Eu 1, acho que mas vai dar erro. temos o que vai dar erro. E aí, ó, quando eu executar, ele exibe. Tá? Por quê? Porque, assim, ó, pensa assim, ó, tem momentos que eu quero que repita pelo menos uma vez. Aí depois eu faço a verificação. Esse é o momento do while. Ele vai executar esse trecho de código aqui uma vez, independente da condição do while, tá? Então, a primeira vez ele sempre vai executar, não importa. Se eu colocasse um false aqui na minha condição, ele vai executar, tá? Então, assim, a gente tem que estar atento a isso. A primeira vez ele sempre vai executar. Então, se eu fizer, eu quero que execute uma vez, pelo menos uma vez. Se não, execute mais vezes, tá? Isso acontece, não é nosso cenário agora. Pensa assim, você está construindo o seu back-end, e aí você tem uma chamada de cartão de crédito, né? A pessoa vai lá, passa o cartão no seu site, faz a compra, e aí você vai tentar verificar se aquele cartão é válido, se aquela compra é válida. Você vai bater lá, provavelmente, lá no site do cartão, né? Então, ó, fulano de tal, com esse cartão, com esses números, está tentando fazer compra no meu estabelecimento. Você aceita, né? A bandeira do cartão. Aí a pessoa, a bandeira do cartão, ela fala assim, ó, aceita ou não aceita. Mas pode acontecer daquela bandeira estar sobrecarregada. Tipo assim, muita gente está verificando cartões de outros lugares, não só o seu, e demora muito para responder. E quando demora para responder, ele vai retornar um erro de timeout, né? Estourou o limite de tempo. Não consegui resolver seu problema e é isso aí. O que você pode fazer é tentar novamente. Já viu quando você entra no site e fala assim, sua compra não foi possível realizar sua compra, seu pedido, tente novamente mais tarde? Ou algo do tipo? Você vai lá e tenta manualmente. Mas tem sistemas que não tem um usuário para tentar manualmente, tá? Então ele vai fazer o do uma vez. Deu certo? O do para. Não, não deu. Ele vai ficar tentando até parar, tá? Mas assim, o do while acaba sendo utilizado porque tem outras formas de fazer isso, né? Nesse cenário que usar do while, tá? Mas ele tá aqui. Caso precisar de alguma coisa, esse carinha tá aqui. Beleza? Essa seria a melhor opção para esse tipo de desenvolvimento? Não, tem ferramentas mais competentes que isso, tá? Entendi. Que colocam um timer, então, daqui 30 minutos tenta de novo. Enfim, tem várias outras evoluções melhores que o do while, mas assim, ele tá aqui, tá? E ele está presente em outras linguagens, então não se preocupe com isso. Entendi, bacana. Tá, mais um exemplo do while da tabuada.
Ó, vai ser a mesma coisa. O for. Posso pegar aqui? Vai ser. É isso. Nesse caso aqui eu vou colocar na mão mesmo, tá? Então eu vou colocar 2 vezes i vezes 2. Deu erro. Ah, tá. Tá comentado aqui. Aqui tem que comentar, né, de baixo. Não tinha salvado. Ó. Vai ser a mesma coisa, tá? Até se eu começasse com 1 aqui, e menor ou igual a 10, tá bem? Ele vai ser a mesma coisa que o for, tá? Mas assim, o for caiu no gosto. O for é mais utilizado. Eu sei que em outras linguagens não é while, é outra coisa, outra palavra. O for, até onde eu sei, está presente em quase todas as linguagens que eu conheço, tá? Então, o for acabou caindo no gosto, tá bem? Turma, sobre nossos laços, tudo certo? Tudo ok? Opa, tudo ok para mim. Então, beleza. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos entrar no nosso último assunto dessas aulas. Na sexta, a gente vai ter uma aula de revisão. Então, quem tem dúvidas, exercício para mostrar, sexta-feira a gente vai estar aqui, tá? E aí, uma coisa que falta, que a gente vê, essa parte básica, são funções. Provavelmente aqui o pessoal que já tem contato com outras linguagens sabe o que é uma função, tá? Pensa assim, ó, no seguinte cenário. Eu tenho um trecho de código, nesse caso aqui. Vamos fazer assim, ó. For let i igual a 1 e menor ou igual a 10. E aí, e mais 10. Beleza? Eu vou pegar essa mensagem aqui. E aqui, vocês lembram que a gente fez isso aqui, ó? Vou colocar até concha. Opa, a gente fez isso aqui agora há pouco. Cinco vezes 1, 5. 2 vezes 2, 10. E aí vai, tá? O que a gente fez aqui? A gente criou uma variável tabuada e exibiu esse caso aqui, porque a gente quer a tabuada do 5. Mas pensa num cenário que vocês querem pegar a tabuada de números que vier, tipo, agora eu quero pegar a tabuada do 5, agora eu quero pegar a tabuada do 6, agora eu quero pegar a tabuada do 7. Nesse caso nosso aqui em específico, o que a gente faria? A gente viria aqui e alteraria o número, certo? E a gente executaria esse código aqui. Beleza? Todo mundo concorda comigo? Tô falando asneira. Beleza. É isso mesmo. Então, beleza. Seria esse aqui, esse momento. Mas esse que a gente está falando desse arquivo, nesse cenário. E se eu tivesse outras partes do sistema que eu queria que chamasse esse código aqui, esse trecho de código? Eu queria isolar esse trecho de código aqui e chamar ele em outras partes do sistema. Como é que eu faria isso? Se eu tivesse aqui, ó, uma aulinha aqui, ó, no file, tabuada,
.js. E aí, eu vou pegar esse cara aqui, ó. Aqui, e aí, tá em outros arquivos. Eu queria fazer assim, ó. Minha função, né? Eu queria executar aquela função passando o número, ele me retornando ali qual função que é. Como é que eu faria isso, turma? Eu vou fazer aqui, ó, novo arquivo, aula 5, traço, parte 2.js. Tá? Como é que eu faria para chamar esse código aqui no meu projeto? Como é que eu faria isso? Tem algumas formas, mas a mais comum vai ser isolar esse código aqui, ó, encapsular esse código em uma função. Quando eu faço isso, eu consigo chamar esse código do jeito que eu quero e consigo transformar esse código que deixa ele mais dinâmico ainda, tá bem? E aí, ó, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar esse código aqui, por hora, deixa esse arquivinho aqui para a gente volta. Tá? Eu vou fazer assim, ó. Function, tabuada, vou abrir parênteses e aí fechar, tá? Function é o mesmo esquema, esse nomezinho aqui, do for, do if, do else, do let, isso aqui pertence ao JavaScript. E vou colocar meu código aqui dentro, ó. Capsulei meu código aqui. Faltou esse carinha aqui. Não, faltou não. Deixa eu indentar o código aqui, só para ficar mais visível. Beleza? E aí, ó, eu vou vir aqui, eu vou colocar o console. Escrever um textinho. Executou aula 5, parte 2. O que vocês acham quando eu executar esse código? O que vai acontecer? Ele vai aparecer executou aula 5, parte 2, e depois a tabuada do 5. Ó, executou só aula 5, parte 2. Por que que não executou esse outro trecho do código aqui, ó? Porque nesse momento, eu declarei minha função, tá? Eu criei uma função e coloquei um nome para ela, beleza? Função tabuada. Só que eu não executei a minha função, tá? Eu não fiz a execução dela. Como é que eu faço para ter uma execução da função? Eu vou pegar esse aqui, ó. E aqui embaixo eu vou colocar o nome de novo. Vou abrir parênteses. Ó. Agora executou, entendeu? Se eu comento a linha 12, não executou. Vocês entenderam que o primeiro benefício de uma função é encapsular? Ela só vai ser executada, isso aqui, quando eu de fato chamar ela, entendeu? Se eu não chamei a função, não tem para que ela executar isso aqui. E para chamar a função, como é que é? Nome da função e ela executa. Aí que vem um pulo do gato. A função também não tem só esse encapsulamento, né? Ela não precisa só ficar guardada. Ela consegue ser dinâmica. Aqui dentro, ó, eu vou colocar aqui dentro, eu vou colocar valor, tá? O que esse carinha aqui quer dizer? Esse amiguinho nosso aqui é um parâmetro da função, tá? O que quer dizer esse parâmetro? Quando eu chamar essa função, eu preciso passar algum parâmetro, eu preciso passar algum valor para cá, e a função vai pegar esse valor como se fosse uma variável, tá? Declarada como let, e ela pode ser escrita e reescrita esse valor, e aí eu posso usar esse valor na minha tabuada. Então, em vez de ser tabuada aqui, ó, eu vou tirar essa linha fora, vou pegar o valor e vou colocar onde era tabuada, ó. Beleza? E aqui dentro, como eu estou chamando a função, eu preciso passar meu parâmetro, tá? Que aqui é o valor. No caso, eu vou passar 0. O que acontece quando eu executar aqui agora, turma? Então vai ser Vai executar tudo 5 vezes zero. 0. Vai ser tabuada do 0, entendeu? E aí, se eu faço isso aqui, ó. O que vocês acham que vai acontecer?
tabuada do 0 e do 1. Tabuada do 0 e do 1, ó. Tabuada do 0 aqui. E a tabuada do 1. Entendeu o significado de uma função? É eu conseguir transformar ela e deixar ela dinâmica, entendeu? E aí, ó, depende do valor que eu passar, nesse caso aqui, eu posso passar 15. Vou tirar a tabuada do 0. Ele exibiu. Entendeu? Porque aqui, ó, ele vai fazer, estou chamando a minha tabuada, ele vai procurar no código que é essa tabuada, com o valor, e aí ele vai fazer o que está aqui dentro. Entenderam? É simples. Função é simples. Entendi. Tá? E aí os parâmetros das minhas funções, vocês entenderam o que é esse parâmetro aqui? Entenderam o que é esse carinha aqui, no caso valor? Talvez é uma das coisas. Entendi. É tipo uma variável. Só que você vai definir o valor dela depois quando você puxa a função. Uhum, é isso aí. Porque executou a função chamada que estava embaixo, fica na memória. Ó, nesse caso, eu executei essa função, ele vai procurar no código a minha função, entendeu? Ele vai olhar nesse código. Ah, cadê a função? Tá aqui. Ele executa. Tá? Tem um negocinho chamado host, mas a gente deixa para a próxima aula. Mas, no geral, a função é isso. A função é um trechinho de código, né? Se eu comento isso aqui, ó, se eu não chamar ela não vai ser executada nem com reza brava, entendeu? Então, só consigo executar uma função quando eu chamo ela, beleza? Isso aqui é a chamada de uma função. Aí, eu posso brincar um pouquinho, esse caso aqui, e fazer assim, ó. Function soma. O que eu vou fazer aqui, ó? A vírgula, tá? Toda vez que eu passar um parâmetro novo, é vírgula, tá? Então, a vírgula, outro valor, e aí eu faço isso aqui, ó, console.log a mais b, certo? E aí eu posso fazer isso aqui, ó, soma, passar. O que vai dar no meu console ali, turma? 20. 20, tá? Lembrando, aqui eu separei por vírgula, eu tenho que separar por vírgula aqui também. Tá? Não tem como eu passar assim, com espaço. Tem que ser separado por vírgula. E outra coisa, eu vou dar um console.log aqui, ó. Valor A. Vou passar o A. Tá vendo que o meu valor A é o 5? Por que é o 5? Porque eu passei o 5 aqui primeiro. Se eu inverto e coloco o 15 aqui, ó, meu valor A agora passou a ser 15, tá? Então a gente tem que ficar esperto com isso, porque assim, ó, o primeiro parâmetro vai ser o valor que eu vai passar quando eu estiver chamando a minha função, entendeu? Eu acho que tá tranquilo. Certinho? Eu fiquei com medo, porque função é um negócio chato, tá? E aí, turma, eu quero fazer assim, ó. Monte. Montar uma frase. Vou fazer assim. Palavra. Tá? E aqui eu vou fazer assim, ó. Let mensagem. Bom. Esta frase.
que está acontecendo aqui? O que, que a minha função vai fazer nesse momento aqui, galera? Ah, Quietinho. não vai fazer nada, eu acho, né? Não vai fazer nada, muito bem observado. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou tirar esse let mensagem, eu vou colocar outra palavrinha aqui, ó. Return. E aí, eu vou fazer assim, ó. Console, let minha frase é igual montar minha frase. Tá vendo que nesse momento aqui, ó, tô fazendo let minha frase e aqui eu vou passar biscoito. Minha frase. Quando eu executar aqui, alguém quer dar um palpite? Nesse momento, quando eu executo, ó, essa é a minha frase com a palavra. Essa é a minha frase com a palavra biscoito. Tá? Por quê? Tô chamando a minha função, tô passando a palavra, né? Vocês viram ali em cima. Esse return aqui, esse caso aqui, ele vai me retornar o que tiver na frente, entendeu? Eu poderia fazer isso aqui, ó, let mensagem é igual a minha string aqui, ó. E fazer um return da mensagem. Vai continuar sendo a mesma coisa, entendeu, galera? Belezinha? Por quê? Lembra que a gente falou que eu estou retornando o valor? Né? A gente fez isso lá nas variáveis, quando passava o valor de uma variável para outro lugar. Estou passando um valor, não estou passando a mensagem, string não, a variável mensagem ou a função. Esse return aqui, ele vai pegar o valor da mensagem, que no caso é esse cara aqui, e vai retornar. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó. Tênis. E assim, entenderam? Que minhas funções são códigos isolados que não se misturam. O return de uma função pode ser outra função também. Aí vai aumentando o grau de complexidade, tá? Todo mundo quietinho, ninguém falou nada, tá todo mundo tranquilo? Tudo tranquilo. Tá, tudo. Eu acho que é porque também a gente está entrando em função ainda sem conhecer um pouco a estrutura e fica um pouco mais complicado de entender, né? Tá. Mas pensa assim, ó, pensa que a função é só um trechinho de código que você isolou e ela vai fazer alguma coisa que você pedir para ela fazer, entendeu? Então, no caso, eu criei uma função para montar uma frase, ela pega o meu parâmetro, né, que é a minha variávelzinha, que eu vou passar quando eu chamar essa função, ela vai montar a frase, vai dar o return, e aí, nesse momento que eu declarei minha variável, ela vai ser o return dessa função executada aqui, entendeu? Eu acho que daqui é o nosso último passo com o JavaScript, tá? Não vou mentir, tem coisas mais complexas. Mas esse aqui é o básico. Esse aqui como eu disse na aula passada, não tem mais que isso aqui para o básico, tá? No Coloca esse dia, código aí no chat, professor, por favor. coloca. No dia a dia, vamos utilizar bastante função, tá? É comum usar funções para isolar o código, né? Para deixar ele mais limpo. Porque assim, se a gente pega um amontoado de código, a gente não sabe o que aquele código está fazendo, e a gente não quer executar aquele código em algum momento. Então, com função, a gente tem um controle a mais do código, e além de ter mais organização, entendeu? Entendi.
Função é um pouquinho chatinho. Mas assim, ó, vocês lembram que a gente tinha nossos objetos, tá vendo? Variáveis, guarda-funções. Eu posso fazer aqui, ó, um carinha chamado assim, ó. Tá? Array é igual, nesse caso, a minha função. Posso guardar uma função numa array, sim, tá? Não tem problema. Aí depois eu posso vir aqui, ó, mas esse aqui já é outro nível. Vocês entenderam o que está acontecendo aqui, ó? Eu criei uma array, guardei minha função no array, aí na posição 0 do meu array, eu sei que é a minha função, nesse caso. E aí eu abri o parênteses, tá vendo que ficou vermelhinho? Então eu vou executar minha função na posição 0 do array com a minha string, tá? Vamos só ver. Olha lá. Essa é a minha frase com o meu array. Mas aqui, ó, turma, isso aqui é muito má prática de programação, tá? Isso aqui não é recomendado de jeito nenhum. Mas assim, testem aí que o JavaScript ele deixa você fazer muita coisa que no meu pensar não deveria ser feito, tá bem? Fechou? Fechou. Tá. Lembra que eu falei que a gente dá um bônus? Esse aqui, ó, turma. Eu vou comentar isso aqui também. Eu vou fazer assim, ó. Const, tá? Pessoa. Eu vou colocar nome, Edson. E aqui eu vou fazer assim, ó. Cor favorita. E aí, a minha cor favorita vai ser uma function. Tá? Nesse caso aqui, quando eu estou guardando uma função no meu objeto, eu não preciso, eu coloco function, eu não preciso dizer o nome dela, tá? Aqui eu vou fazer assim, ó. Cor, console, cor. E aí, o que eu vou fazer? Pessoa, bom, cor favorita, e aqui eu vou passar preto. Tá? Isso aqui eu vou dar um console.log. Isso aqui. Ó, ele deu um preto ali e deu um defined. Tá, ignora esse defined por hora, tá bem? Ele vai dar esse defined aqui, mas a gente não precisa entrar nesse detalhe agora. Eu só queria mostrar para esse exemplo para vocês. Tá vendo que o meu objeto pessoa tem o nome e tem a minha função nele ali dentro? Que eu executei e saiu a minha cor favorita? Tá? Isso que eu queria dizer para vocês. Se a gente volta lá na aula 4, nos nossos arrays, ó, tá vendo? Pessoa.map, nesse caso aqui é um array de pessoas. Esse map é do JavaScript, não é nosso. Aqui a gente criou uma cor favorita, que é um método do nosso, tá? Então, no JavaScript, por debaixo dos panos, é tudo objeto. Então, o objeto de array, ele tem os métodos, que se a gente for olhar no código-fonte vai ser parecido com isso, ele vai ter o método lá de map, o método de filtro, enfim. Esse aqui é só o nosso, tá? Mas não se preocupem, isso aqui é só ilustrativo para a gente entender que no JavaScript, debaixo dos panos, é tudo objeto, tá? Esse aqui a gente... Por hora a gente não precisa abstrair. Beleza, turma? Beleza. Cara, assim, ó, vou ser bem sincero para vocês, tá? Essa parte de função e de loops é a parte que o pessoal que está começando mais tem dificuldades, tá? No que eu vejo. Então, não se preocupem, eu tô perdido. É normal, tá? Vocês só vão pegar o jeito da coisa de começar a fazer quando colocar a mão no código mesmo, tá? Então, eu recomendo reveja as aulas,
faça, troque nome de função, e se eu colocar tal coisa, o que acontece? Esse é o jeito, tá? Tem que ter um pouco de curiosidade no começo, porque assim, se não tiver prática nesse negócio aqui, vai ficar um pouco confuso, tá? Oi, professor. E querendo ou não, função já é uma introdução à orientação a objetos. Então, é uma coisa que realmente tem a sua complexidade e os loops também têm a sua complexidade. Então, querendo ou não, o pessoal realmente tem que praticar. É uma coisa que até a gente no dia a dia mesmo acaba tendo um embaralhozinho às vezes. Nossa, vocês viram aqui que às vezes eu tô fazendo um negócio no automático e falando ao mesmo tempo a gente acaba não tendo... Turma, só um minuto que começou a chover aqui, tá molhando tudo, peraí. Galera, tá caindo uma chuva aqui agora. Nossa! Gente, corrige. Ai, Enquanto isso, aqui em Goiás, 50 graus dentro de casa. nossa, cara, aqui tava muito quente, tava 32. Tô até com o ventilador aqui do lado. E aí, agora caiu uma chuva do nada, tá tudo aberto aqui. Imagina a função dentro de um loop, dentro de uma função. Vai aumentando o grau de complexidade, tá, galera? Mas assim, ó, vocês vão ver que nas aulas e tudo mais, a gente tenta passar alguns métodos, né, alguns atalhos, porque assim, na programação, tem muitos programadores que quanto mais faz o código difícil, tá, de ler essas coisas, mais eles acham que são, tipo assim, eu sou um gênio, olha aqui que complexidade, não sei o quê. Tá? Mas isso é o contrário do mercado de trabalho, tá? O mercado de trabalho hoje em dia está precisando de programadores que fazem coisas simples, tá? Então, se você tem uma função dentro de um loop que tem uma função, tem uma coisa muito estranha aí, tem uma complexidade aí que tem que ser repensada, entendeu? Então, fazendo coisas simples, você consegue ir longe, tá? Consegue fazer praticamente de tudo. Então, vocês vão ver que as empresas falam, cara, aqui a gente preza por código simples, tá? Até o método KISS. Deixa eu ver. O princípio KISS afirma que a maioria dos sistemas funciona melhor se eles forem mantidos simples em vez de complicados, entendeu? Isso até estudos de quanto mais simples o sistema for, tá? Eu quero colocar um loop dentro de um for que chama uma função. Não precisa disso, tá? E complexidade demais acaba atrapalhando o desenvolvimento do software, tá? E é para isso que a gente tem a orientação a objeto, né, professor? Para a gente herdar conteúdo, para trazer uma função de um canto para o outro, sem precisar estar criando função dentro de função. Isso acaba... A orientação a objeto é um paradigma de programação, tá? É mais assim, acaba que com a orientação a objeto você acaba deixando as coisas um pouco mais simples. Mas é que ela é um paradigma, ela é uma forma de se escrever código, né? Uma forma do seu sistema trabalhar. Mas, assim, tem a orientação funcional, a função, que também tem o seu valor, deixa mais simples, tá? Mas, assim, a parte de deixar simples é dependente da ferramenta, da atividade que você faz no mundo do desenvolvimento, tá? Porque, assim, turma, não tem só programador, tá? Às vezes você entra como programação, mas você fala, eu tenho, sei lá, eu gosto de negócio. Você pode ser um PM, pode ser um PO, né, que é o Product Owner ou Product Manager, que são caras que entendem um pouco de desenvolvimento, mas entendem mais de negócio. Então, você consegue, e é bem remunerado também. Quero ser, sei lá, um design. Pode ser um front-end que entende de design. Então, se o design vai ser um pouco assim, que tem uma briga entre front-end e designers. O designer elabora um design tão bonito assim, um negócio tão mágico, aí o front-end, cara, isso aqui, para fazer isso aqui é muito tempo, ou às vezes não dá. Então, tendo essa perspectiva do desenvolvimento, você pode ir para várias áreas. Eu gosto de mexer com um sistema operacional. Você pode ser um DevOps, né?
de estrutura, com redes. Então, a partir do desenvolvimento, não tem só a parte de desenvolvimento, na parte de programação, não tem só a parte de desenvolvimento, tá? Tem várias áreas que compõem essa área, entendeu? Então, sempre tente, em todas essas áreas, fazer o mais simples possível. Porque assim, ó, o simples funciona, tá? Eu gosto muito de futebol, aí eu vejo técnico escalando jogador, fazendo um negócio com a cara. O simples funciona, não precisa mais que isso, sabe? Beleza, turma? Beleza. Ah, antes de tudo, vamos brincar um pouquinho com imports e exports, tá? Eu vou vir aqui, ó, só para a gente finalizar, function, tabuada, e aqui dentro eu vou pegar o meu for, vou colocar para cá, vou botar essa tabuada, não tem mais aqui, eu vou tirar. Valor, onde é a tabuada, fazer o valor. Beleza. Tá vendo que é um arquivo separado? Eu vou vir aqui a fazer um export, default, tabuada. Tá? Essa linhazinha aqui. Para quê? Porque eu estou dizendo que o arquivo que importar esse aqui pode usar essa função. Então, eu posso vir aqui em cima, ó. Eu vou comentar todo mundo aqui. Vou fazer import, tabuada. Ó, ele já me trouxe aqui o que eu preciso fazer. Ó. Import, tabuada, from, tabuada. Tá vendo? Esse aqui é o arquivo do meu arquivo. Isso aqui, turma, é só para tu ver o nível um pouco acima das funções. Tá? E aí, ó, não vai deixar eu executar. O Node 18 ainda não tem suporte. Vou ter que fazer const tabuada igual pai. Tabuada. Vamos ver se ele vai deixar assim também. Tudo errado. Tabuada. Ignora. Vamos deixar isso para outra aula, porque eu pensei que a versão do Node ia suportar, tá? Porque assim, para a gente importar um arquivo de uma função de outro arquivo, a gente vai precisar de uns passinhos a mais do Node. Mas, até onde eu estava lendo, a partir da versão 18 já é suportado desse jeito. A gente já conseguir fazer esse export, tá? Em outras linguagens, isso é bem fácil de fazer. Não sei, então é muito simples, tá? Aqui no Node não estou conseguindo fazer. Eu vou ver se essa é a minha versão ou se a gente vai precisar fazer uns passos a mais. No curso, lá para o meio do curso, para o final, a gente vai usar bastante importar de outros arquivos, tá? Que a gente deixa separadinho os arquivos. Olha, esse aqui é um arquivo de tabuada, esse aqui é um arquivo de soma. Fica até mais legível. Eu vou ver porque que a gente não está conseguindo fazer aqui, tá bem? Errado nesse código. Mike, o de errado era que eu não estava conseguindo fazer import, tá? Porque o Node, lá nas primeiras aulas, não sei se vocês lembram, é o cara que vai pegar meu JavaScript, que está aqui, e vai converter para a Professor, linguagem eu de... acho que é porque ele botou console com M. Ele Ah, o colocou errado código na dele. palavrinha. Ah, tá, desculpa. É o Ele código colocou errado na palavrinha console, tá errado, é com N. console com N. Valeu, era isso mesmo. Era? Era isso mesmo. 10, 20, 30, 40. Desculpa, eu pensei que era dos importes aqui, tá bem? Aí, show. Turma, alguém tem mais dúvidas?
Tá todo Não. mundo tranquilo? Agora é treinar mesmo. Tá, Mas então, dúvida não tenho, não. beleza. Eu vou pegar aqui a chamada e vou passar para vocês e vou encerrar a aula por aqui, tá? E aí, na sexta, muito importante vocês estarem aqui, que a gente vai fazer revisão de tudo que a gente já viu, vai passar alguns exemplos novos. Eu vou ver ali, com a escola, como é que a gente pode disponibilizar os códigos aqui, ou se a gente coloca num zip, eu vou ver o melhor jeito e aí eu já também passo os códigos que a gente fez aqui nessas aulas, beleza? Oi, professor. Não Acho que nos entendi. comentários do YouTube, de cada vídeo do YouTube, acho que tá valendo também. Tô no GitHub. É uma boa no GitHub. Acho que sim, que muita gente não tem experiência com o GitHub, tá? Para quem não sabe, o GitHub é como se fosse uma rede social para desenvolvedores. E lá a gente pode colocar códigos, ler código de outras pessoas. Mas assim, a gente vê isso, tá bem? Beleza. Não, não chega nem perto desses caras, não. Esses caras eles voam. Fechou, turma? Fechou. Então, é isso aí. Boa noite, tá? E aí, sexta-feira a gente tá aqui, beleza? Beleza. Fechou. É a última aula do introdutório, né? Isso, nossa última aulinha, tá? Então, para quem tem dúvidas, vai ser uma aula legal para a gente tirar dúvidas, a gente vai revisar ali se alguém perdeu alguma aula. Beleza? Beleza. Boa noite, galera. Bom descanso aí para Beleza, todos. pessoal. Boa noite, professor. Boa noite Até. a todo mundo. Até sexta.